Fala pessoal, aqui placar exato hoje, com os palpites, as tips para os jogos do dia 21 de junho de 2026. As análises foram feitas com base nas estratégias do curso Lucro com Futebol. Sem demora, vamos para os 5 magníficos placar exato hoje. Os top 5 filtros de placar exato estão usando a estratégia Dutching moderado. 3 placares por bloco, stakes divididas para retorno bruto igual. Entrada apenas se a odd casa for maior que o preço justo individual. Então entra só se a odd for maior, nada a menos, tá? Nesta categoria aplicamos o Dutching moderado de 3 placares, tá? As stakes devem ser divididas para que qualquer acerto no bloco gere o mesmo retorno bruto. O valor só é extraído se a odd da casa for maior que o preço justo individual de cada placar. Sem delongas, vamos para os jogos. Jogo Espanha versus Arábia Saudita. A Espanha, segunda colocada no ranking da FIFA, enfrenta a Arábia, que é a 61ª. O núcleo estatístico, tá? O domínio total espanhol, que tem um XG de 2,36 contra a ineficiência saudita de 50% de jogos sem marcar. Então, a análise individual dos placares, tá? Começamos então com 2-0, com a probabilidade de 18% e um preço justo, uma odd mínima de 1,56, tá? Nada a menos. Por esse placar 2-0 Espanha, primeiro, tá? Primeiro Dutching moderado, tá? O segundo seria 3-0, uma probabilidade daí de 15% e um preço justo de 6,67, nada a menos nessa aposta. E o quarto placar do bloco, o terceiro placar do bloco seria 4-0 Espanha, uma probabilidade de 10% e uma odd mínima de 10,00, nada a menos, tá? A probabilidade conjunta desse bloco é de 43% e o preço justo do bloco, a odd mínima, seria 2,33, tá? Nada a menos. A gente também, o placar exato hoje também está atentando para vocês a uma gestão de cash out, tá? Então, para esse jogo Espanha versus Arábia Saudita, seria um cash out tardio de sair no 80 ou 85 minutos de jogo, tá? Por causa da fragilidade baixa devido à margem de segurança do placar, tá? Então tem uma baixa fragilidade nessa aposta, nesse placar, tá? E uma margem de segurança no placar. No jogo da Tunísia contra o Japão, a Tunísia 45º, o Japão 18º no ranking da FIFA. O Japão venceu os últimos 3 confrontos diretos por 2-0. A Tunísia, com defesa instável, sofreu 5 gols recentemente. Então, dentro do bloco do nosso bloco Dutching moderado de 3 placares, o primeiro placar tá 0-1, ou seja, 0 Tunísia, 1 Japão, 0 Tunísia, 2 Japão, ou 1 Tunísia, 2 Japão, tá? A probabilidade para 0-1 pro Japão é 14%, uma odd mínima de 7,14. No 0-2 Japão, a probabilidade de 13%, com uma odd mínima de 7,69%, nada menos. E no jogo 1 Tunísia 2 Japão,
a probabilidade de 11% com uma odd mínima daí de 9,09, tá? A probabilidade conjunta é de 38% desse bloco e a odd mínima, o fair price do bloco é 2,63, nada menos, tá? E o valor esperado do bloco, de expectativa pode ser de moderado para alto, tá? Consistência tática japonesa. Então, a gestão de cash out, tá, pessoal? Para quem não quer perder, né? Tem que perder por um detalhe, né? Então é moderado, então sai nos 75 minutos de jogo. Sair se o Japão liderar por 2 gols para proteger contra o gol de honra, né? Se o Japão tiver com 2 gols, né? Sai nos 75 para proteger contra talvez o gol da Tunísia lá, tá? No jogo São Bernardo versus Juventude, no nosso Brasileirão Série B aqui, o São Bernardo é líder, né? Com 2,31 pontos por jogo geral, tá? Com 43% de clean sheets, o Juventude com apenas 17% de vitórias como visitante. Então aí a gente fica com 1-0 São Bernardo, probabilidade de 16% e uma odd mínima de 6,25 nessa aposta. Também vamos dividindo, né, no nosso Dutch moderado de 3 placares. Aí a gente vem para um 2-0, uma probabilidade de 13%, que uma odd mínima de 7,69, tá? E também um 1-1, uma probabilidade de 14% e uma odd mínima de 7,14. A probabilidade conjunta desse bloco, né, é de 43%. E o preço justo, uma odd mínima do bloco, né, de 2,33, tá? Já a gestão de cash out aí seria conservadora, tá? Nos 65 minutos dá para dar cash out em algum placar exato. Ó, no placar de 1-0, a fragilidade é muito alta, tá? Então sai nos 65 minutos se tiver já com um placar a seu favor, tá? Avaí versus Cuiabá. Cuiabá possui melhor defesa de visitante, 0,33 gols sofridos só, tá? O Avaí em crise ofensiva, falhou em marcar em 43% dos jogos em casa. Então aí vamos pro placar exato 0-0, probabilidade de 13%, que é o primeiro placar do bloco, uma odd mínima de 7,69, nada menos. 0 Avaí, 1 Cuiabá, tá? 0 Avaí, 1 Cuiabá, probabilidade de 15%, odd mínima de 6,67. 0 Avaí, 2 Cuiabá, probabilidade de 12% e uma odd mínima de 8,33, tá? A probabilidade conjunta do bloco, 40%, uma odd mínima do bloco de 2, seria 2,50, tá? Desse bloco. Conservador, tá? A gestão de cash out também. Então, gatilho aos 65 minutos também de jogo, pela alta volatilidade de placares sem gol. Então tá lá, tá com o placar, tá com o placar exato ali nos 65 minutos, já dá para dar um cash out ali nos 65 minutos, tá? Se o placar tiver a favor. No jogo Bélgica e Irã seria o nosso quinto magnífico jogo. Bélgica com alto volume ofensivo, 3,2 gols por jogo, tá? Enfrentando o Irã, que é compacto e eficiente em interceptações. Aí vamos pro bloco de placares exatos, blocos de análise individual dos placares, tá? Então, 1-0 Bélgica, probabilidade 13%, odd mínima 7,69.
nada menos, tá? 2-0 Bélgica, a probabilidade 12% e uma odd mínima de 8.33. Também não aceita nada menos. E para fechar, 2-1 Bélgica, aí com uma probabilidade de 11% e uma odd mínima de 9.09, tá? A probabilidade conjunta é de 36% e a odd mínima do bloco, o fair price do bloco, é de 2.78, tá? Cash out moderado nos 75 minutos, tá? Monitorar se a Bélgica abrir apenas um gol de vantagem, tá? É isso aí, fechamos então os nossos placares exatos. Então, o placar exato hoje está usando agora para reforçar, né, gestão de cash out e o Dante moderado de 3 placares. Vale ressaltar que tem muito mais lá no nosso site, tá bom, pessoal? Aqui no YouTube a gente só faz uma análise superficial, tá? Tem muito mais informações lá no nosso site Placar Exato Hoje. Acesse, tá? Vamos então para a grade de oportunidades. Estratégias correlatas, favoritos consistentes e mercado de gols, tá? Over/under, baseado em critérios de XG, gols esperados, né? PPG, pontos por jogo, e análise estatística profissional do placar exato hoje, tá? Então vamos para o confronto, que é aqui que a gente tem a nosso maior índice de acerto, né? Então, que é na grade de oportunidades. Vamos lá então, Uruguai versus Cabo Verde, estratégia sugerida, back Uruguai, justificativa da estatística, tá? Volume de 27 chutes por jogo, superioridade em pontos por jogo, né? Então a probabilidade é de 62% e uma odd mínima nada menos de 1.61, tá? Nesse jogo, nada menos aí. Caso ofereceu menos, não aposta. Nova Zelândia versus Egito, back Egito, disparidade técnica, Egito mais de 220% melhor em PPG, tá? Uma probabilidade então de 58% e uma odd mínima de 1.72 nesse jogo, tá? CRB versus Fortaleza, no nosso Brasileirão Série B, a gente vai para um over 1.5 gols, tá? XG casa CRB, tá? Expectativa de CRB de 2.26, tá? Fortaleza marca em 43% fora. A probabilidade de 67% dessa estratégia, desse mercado, e um preço justo, a odd justa de 1.49. No jogo Goiás e Operário, Série B também, nós temos back Goiás, também, mandante forte, 2.00 pontos por jogo, tá? Versus um visitante oscilante, que é o Operário. Aí a gente fica com uma probabilidade de 67% e uma odd mínima para esse jogo de 1.49. Chegando em Espanha versus Arábia Saudita, a gente vai para um handicap asiático, menos 1, tá? A gente dá menos 1.5, tá? XG de 2.36 da Espanha versus uma defesa frágil da Arábia Saudita, tá? Então, um handicap asiático aí, 70%, 1.43 a probabilidade, tá? Handicap asiático para a Espanha. Tunísia versus Japão, ambas marcam? Não, ambas não marcam. Japão com 60% de clean sheets e a Tunísia ataque ineficiente. A Tunísia tem um ataque ineficiente e o Japão com 60% de clean sheet. Uma probabilidade então para essa aposta de 60% e um preço justo da odd de 1.67. No jogo Bélgica versus Irã, a gente daí já vem para um over 1.5 gols
a frequência de 90% de over 1.5 em jogos da Bélgica, tá? Justifica essa aposta. 90% de over 1.5 nos jogos da Bélgica, tá? Olha lá, então 80% de probabilidade e uma odd de nada menos, eu repito, nada menos do que 1.25, pessoal, tá? Para fechar, Avaí versus Cuiabá, vamos de under 2.5. Uma média defensiva do Cuiabá fora de 0.33, ou seja, 0.33 gols sofridos do Cuiabá, tá? Então uma probabilidade de 65% e uma odd mínima de 1.54, tá, pessoal? Então tem muito mais lá no nosso site, quem quiser pode dar uma olhada lá e acessar. E o placar exato hoje, então eu desejo para vocês uma boa sorte, boas apostas e até a próxima.